Bom dia galera, como é que vocês estão? Deixa eu colocar aqui qual vai ser o tema da nossa live. Esse vídeo com certeza também vai para o YouTube. E hoje a gente vai ter uma convidada maravilhosa para falar sobre criatividade e organização. Para todo mundo que está vendo agora ao vivo pelo Instagram, eu sei que tem tido muitos imprevistos nesses últimos dias. O projeto de 30 dias de live deu sim uma pausa. Eu precisei apenas parar por alguns dias, precisei parar. Ontem a gente ia ter a Ariane como convidada, mas do lado dela também tiveram alguns imprevistos, e é por isso que ontem eu postei uma foto no feed e um stories falando sobre renegociar acordos, falando sobre como na hora que o furacão tá vindo você consegue parar e reajustar os seus passos. A gente vai ter a Iná hoje aqui com a gente, ela já entrou. Se você conseguir, Iná, mandar o pedido para participar da live, eu aprovo, mas se você não conseguir, eu posso também. Pronto. Como alguém sagaz. Ok, a Iná já tá recebendo o vídeo. Vamos aguardar um pouquinho. Tomara que a internet nos ajude. Oi, Iná, tá ouvindo? Bom dia! Bom dia, tudo bem aí? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Aí vocês, por favor, avisem aqui se vocês estão ouvindo bem, vendo bem, qualquer treta, vocês avisem, por favor. Isso! Eu tô te ouvindo maravilhosamente bem. Amém, conexão de internet, que ela nos ajude, porque às vezes... Ai, que bom! Que a deusa nos ajude. Exato. Conte de você, sua linda, para quem tá entrando aqui pelo meu perfil e não conhece a Iná, vou pedir para ela falar um pouquinho dela para vocês e da conta de Instagram dela, né, para o pessoal saber também qual é o seu trabalho. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui para esse bate-papo com a Ana, com vocês. Eu sou a Iná, né? O meu Instagram é o nossoap.ateliê. Eu trabalho como artesã, principalmente com macramê, e como facilitadora também. Eu dou oficinas, né? E as oficinas são um espaço tanto de compartilhar essa arte manual, como também de trabalhar exatamente a criatividade, né? Os processos criativos de cada um. E sou muito, muito feliz com esse trabalho, acho maravilhoso. Então, achei incrível quando a Ana me convidou para a gente falar um pouquinho de criatividade, né? Que bom, exatamente. Nesse projeto de 30 dias eu fiquei pensando justamente, né? Falei isso já aqui pro pessoal, nas pessoas que eu conheci no último ano e pouco, mas que ou não tive uma oportunidade de fazer algo em conjunto, ou que eu não conheço profundamente. Aí é um jeito de abrir para as outras pessoas os processos e as opiniões e o que cada um faz, e ao mesmo tempo de eu conhecer melhor esses artistas maravilhosos. Então, fico muito feliz que você tenha aceitado. E tem algumas perguntas para guiar o nosso papo, mas pode ser bem flexível, bem relax, a gente pode fugir do tema, porque assim, se tem alguém acostumado a fugir do tema, são os meus seguidores, porque eu frequentemente fujo do tema. A primeira coisa que eu queria te perguntar era o que é criatividade para você, assim, de um jeito teórico, ou filosófico, ou espiritual, ou conceitual, o que é que você entende como criatividade? Ana, eu vejo criatividade, para mim criatividade é como uma força, é energia, e então eu acredito que isso é algo que habita cada um, né? De vez em quando, nas minhas oficinas, por exemplo, muitas pessoas chegam falando, mas eu não sou uma pessoa criativa. E, assim, eu discordo completamente, né? Eu sempre digo, você com certeza é criativo, né? E você vai ver. O que acontece é que eu acho que como tudo na vida, né? Tanto quando a gente fala de energia quanto de coisas práticas, é sobre a gente praticar e exercitar, né? E eu acredito que com a criatividade é assim também, né? Então, de certa forma, para mim, criatividade também é sobre movimento. E é tanto um movimento que tem que ser interno quanto externo, né? É interno no sentido de se conhecer, eu acredito, né? Porque se é algo que nos habita, então quanto melhor a gente se conhece, e aí o autoconhecimento entra de uma forma divina, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende essa potência. Sim. E é fora porque eu acho que é nesse movimento de praticar, né? Mesmo quando a gente descobre aquilo que está alinhado com a gente tem que colocar em prática, né? Tem que gerar esse movimento.
Então, eu vejo criatividade muito dessa forma, sabe? Uhum. Acho que uma definição linda, você usou palavras maravilhosas e eu acho que eu vou pegar essa definição para mim, para eu também falar, porque eu concordo plenamente, é algo que habita todo mundo e esse conhecer por dentro, mas também praticar para fora, faz você ver assim a coisa dar a volta inteira e cumprir o seu ciclo, porque você sabe como isso existe em você, mas ao mesmo tempo tá interagindo com o mundo, tá colocando, né, para fora. E eu queria muito, eu tenho pensado muito nisso de criatividade no final desse ano. Eu queria muito para 2019 incentivar todo mundo, tipo, botar algum projeto para fora, mesmo que ainda não perfeito, porque eu concordo com você, tem muitas pessoas que não se consideram criativas, mas o simples ato de botar alguma coisa no mundo já faz você de uma pessoa criativa, independente, assim, do que seja, como seja. Concordo plenamente. Sim, e isso que você falou, né, achei muito legal, de você incentivar as pessoas a colocarem um projeto fora. Eu acho que muitas vezes esse é o principal bloqueio que a gente gera para se considerar não criativo. É esse medo de colocar por julgar que não está perfeito ainda, ou que o outro vai achar, porque de repente não é tão interessante assim. Então também é muito sobre um movimento de coragem mesmo, né? Acho que ser criativo também é um ato de coragem, né? De colocar para fora tudo aquilo que você já sente que é importante, que você tem que fazer, né? É entregar isso para o mundo e ver onde você vai sendo levado, né? Exatamente. As portas que se abrem, as conexões que acontecem porque você coloca coisas para fora são imensas, e é por isso que eu gosto tanto de falar de execução, de tipo terminar as coisas ou pelo menos avançar até uns 50% nas ideias e de finalizar e de começar, porque é a parte mais importante de tudo, é isso que faz diferença, com certeza. E aí eu quero te perguntar, o que é que pra você no dia a dia, seja num dia, seja numa semana, né, um tempo menor ou maior, você faz que você considera aquela atividade criativa? E aí eu preciso fazer um PS, porque eu não sei se você viu, se quem tá entrando aqui viu, mas eu vou trazer esse exemplo. Pois é, Cris, ato de coragem. E aí antes de dar esse exemplo, eu preciso dizer que eu adoro a definição de coragem, que é agir com o coração. Então, tipo, é de fato o ato corajoso, porque você faz aquilo que seu coração tá dizendo que deveria existir no mundo, que antes não existia, e você é a pessoa responsável, né? Sim, é lindo mesmo. A Carol foi a nossa última convidada aqui na semana passada, e ela falou que para ela um ato muito criativo é pegar o ônibus quando ela vai pro trabalho, ao invés de pegar o metrô. Não sei se você assistiu. Então, assim, claro que você pode dar qualquer exemplo, mas eu fico pensando especificamente nessas coisas pequenas e mundanas e de repente que qualquer pessoa talvez pense, né? Tipo, vou pegar uma tela em branco, botar num cavalete, vou ser criativo. Certo, realmente é um ato muito criativo, mas coisas menos óbvias e ainda assim que você considera criativos. O que é que você faz? Tá, então, eu acho que pegando ainda esse gancho que eu falei, né, sobre a criatividade ser movimento, eu acho que eu pratico a minha criatividade no dia a dia nesses dois movimentos, que são para dentro e para fora. Eu acho que para dentro, o que para mim trabalha de fato a criatividade é a meditação. Por mais que pareça que a gente não está se propondo a criar, eu acho que a gente está, né, porque é um pouco sair dos processos mentais, né? O que é importante para a criatividade. Ficar muito na mente, na verdade, eu acho que às vezes nos atrapalha, né? Porque é um pouco sobre liberar, sobre deixar sentir, né, aquilo que a gente está querendo criar e, de repente, no mental, a gente tem uma série de bloqueios, de crenças que não permitem que a gente avance, né? Então, acho que a meditação no dia a dia me ajuda muito, né? E aquilo, acho que é importante falar para as pessoas também, né? A gente que vive de criatividade, com a criatividade, não é dizer que a todo minuto a gente vai chegar e vai estar desbloqueada e linda, maravilhosa, criando, né? Não é assim no dia a dia, né? Então, a meditação também é uma ferramenta que vem nesses micromomentos em que eu sinto que tem alguma coisa que não está me permitindo seguir, né? Então, é aquele momento de, peraí, vamos deixar a mente acalmar para que as coisas voltem a fluir. E o para fora, eu achei muito interessante o que a Carol falou, né, do ônibus,
Porque nas minhas cotidianices eu sinto que há muitos impulsos criativos, né? E eu vejo muito exatamente nisso, assim, é pegar um ônibus em que eu tô, assim, eu não tô fazendo nada, né? Eu tô só observando. Observar é um ato criativo, assim, muito forte, né? E aí eu acho que é observar tanto uma cena única quanto esse movimento de pessoas, de coisas, né? E, assim, eu me inspiro muito na natureza, né? Estar em contato. E aí, quando eu digo na natureza, eu não preciso sair da cidade, estar em um refúgio ecológico, não é nem isso, né? É pisar na grama, é estar ali com plantas em volta de você, né? É ir um pouquinho para fora, deixar o sol penetrar na pele, né? Porque eu acho que isso faz parte da nossa essência, né? Essa conexão natural. Então, por isso, eu acho que isso movimenta essa energia criativa. Essas são as coisas que eu consegui pensar agora, eu acho. Uhum. Com certeza, isso é lindo, é maravilhoso. Eu tinha alguma coisa para comentar do que você falou sobre a meditação. Eu estou lendo um livro e teve uma pessoa, é um livro de entrevistas do Tim Ferriss, vou deixar assim falado, né, para quem quiser referência, chamado Tribe of Mentors, que talvez tenha tradução, acho que é Tribo dos Mentores, não sei se tem tradução em português. E de várias entrevistas, teve um cara que falou sobre meditação de um jeito que eu senti, esse cara me entende e ele tem uma personalidade parecida com a minha, porque a minha chegada até a meditação é muito racional de início, porque eu sou uma pessoa muito mental e racional. Então, do jeito que ele enquadrou a meditação como benefício, é aquele tipo de coisa que eu pensei, se essa pessoa estivesse vendendo meditação para mim, eu compraria, porque ele falou do jeito que eu entendi. E é exatamente o que você falou, eu acho que tem esse ponto em comum, apesar de ter palavras diferentes. Ele disse que ele achava que meditação não valia a pena porque ele não estava fazendo nada, ele não estava praticando algo que fosse um resultado visível, quantitativo, palpável. Mas ele percebeu que ele desbloqueava a mente inconsciente dele e que, colocando a mente racional um pouco para trás, a longo prazo e com associações não óbvias, a criatividade dele ficava maior. Então, era um período do dia que ele, digamos assim, recuava, e isso era prático o suficiente para ele querer voltar a meditar, porque ele sabia que esse poder da mente inconsciente é muito mais amplo e inexplicável, e isso ajuda em muitas coisas. E essa é uma explicação extremamente racional, mas ao mesmo tempo faz sentido para convencer algumas pessoas, digamos assim. Nossa, eu achei interessantíssimo. Fiquei muito interessada no livro, né? Vou até depois anotar aqui também. Achei muito legal. Com certeza. Eu vou ver se eu compartilho stories com o parágrafozinho, que ele fala isso para todo mundo ver depois, pra vocês verem. Porque ele usa aquelas palavras que faz você pensar, tipo, nossa, eu realmente não controlo tudo, eu não tô à frente de tudo, e qualquer prática diária que me permita desbloquear algum poder maior e mais incompreensível do que eu consigo entender racionalmente, vale a pena você fazer, porque isso sempre ajuda. Com certeza, lógico. Nem tudo a gente vai... Acho que é sobre isso também, até quando a gente fala em empreendedorismo, por exemplo, né? A gente não tem resultados que vão ser sempre imediatos, né? Na verdade, a maior parte deles vem com o tempo também. E isso também é importante, até sobre a meditação para mim. É entender que também a prática, né, ao longo do tempo é algo que cada vez vai me trazendo mais recursos, né? Cada vez você atinge mais esse potencial. Isso é muito legal. É muito bonito, é bom, porque eu encontro muito conforto nessas práticas nas quais eu não preciso fazer nada, porque o meu cérebro sempre está pensando muito e analisando muito e criando mil associações. Então, quando eu encontro um espaço de tipo, ótimo, vou só ficar aqui, mas de um jeito positivo, não de um jeito, né, distrativo. Uma coisa que tem um lugar muito parecido com isso para mim, embora não seja o tema, eu vou comentar porque eu acho que também é a sua praia, é constelação familiar. Quando eu participei de grupos de constelação familiar com representantes vivos, não tem sensação melhor do que você saber que você não vai fazer nada ali, você não vai fazer porra nenhuma, você vai deixar tudo se manifestar através de você. É perfeito, é muito bom. Acho isso muito criativo, aliás. Me liberava muita criatividade. Claro, tem uma série de ferramentas, né, eu acho. E até mesmo, acho que quando a gente fala
do autoconhecimento associado, né, à criatividade. Se você pensar, tem uma série de ferramentas que te ajudam, né, que trabalham o seu autoconhecimento. Então, naturalmente, para a criatividade vai ser o mesmo efeito, né? Tem uma série de recursos e ferramentas que você pode acessar para poder acessar em você, né, essa criatividade. Com certeza. E acho muito legal convidar pessoas como você, lindas, maravilhosas, que têm esse contato com a espiritualidade, o autoconhecimento, porque com certeza é uma associação menos óbvia, mas que complementa muito bem qualquer prática organizativa, tipo técnica e prática, né? Então, vou mover para a próxima pergunta e perguntar durante o dia, durante a semana, como é que você se organiza para ter, e até é bom fazendo essa associação, né? Porque se durante o dia a gente está sempre pensando, raciocinando, planejando, medindo, e a meditação e práticas de autoconhecimento, de reflexão, de terapia, enfim, de espiritualidade são o complemento daquilo, durante o dia tem algo parecido. Como é que você se organiza para ter espaços em branco, para ter momentos de lazer e descanso e fazer os dois ao mesmo tempo? Então, essa organização foi algo que eu demorei a entender, né, o que funcionava melhor para mim, testei várias coisas também, e tá tudo bem, né, é normal, a gente precisa disso. E o que eu fui observando é que, para mim, colocar a minha produtividade e a minha criatividade no dia a dia de uma forma que funcione, não pode ser algo tão marcado, tão rotineiro, digamos, né? Então, assim, eu estabeleço metas e objetivos ao longo da semana, por exemplo, né? O que eu quero ter completo ao longo daquele período de semana, porque eu fui entendendo que para mim funcionava. Eu, de repente, programei para fazer algo agora, hoje, no período da tarde, mas, de repente, as coisas vão mudar, eu não vou estar me sentindo bem para realizar aquela tarefa. Então, eu quero poder colocar aquilo num outro espaço, né? Se eu sentir que depois eu vou executar essa tarefa de forma muito mais completa, né? Muito mais presente. Então, por isso que eu estabeleci isso para mim, né? Essa meta semanal. Gente, naturalmente, não somos perfeitos. Às vezes, eu deixo a desejar em uma coisa ou outra, né? Isso é um trabalho diário também, né? A meditação, ela entra no meu dia, assim, por exemplo, de manhã eu já faço uma meditação, normalmente à noite eu faço também, e ela entra ao longo do dia nesses momentos que eu comentei, né? Em que a mente está pulsando e eu vejo que não, calma, deixa eu dar um passinho atrás, como você falou, né? Deixa eu voltar para avaliar. E falando em criatividade, bom, eu trabalho com isso, então eu tô sempre com a mão nisso, digamos, né? Mas eu acho que eu não posso também parar, né? Eu acho que, especialmente quando a gente trabalha com criatividade e a gente está sempre fazendo determinados tipos de atividade, é como se a gente estivesse sempre trabalhando naquele nível e agora, né? Como eu chego no próximo? Então, realmente acredito que colocar coisas diferentes na rotina, naquilo que eu vou testar, é muito importante, né? Então, às vezes vai ser, sei lá, praticar o desenho, a pintura, coisas que entram, né? E aí isso que eu acho interessante de falar também em ser um ato de coragem, né? Nem tudo que a gente faz, a gente precisa esperar resultados incríveis, sabe? Isso é muito importante. Às vezes é só porque aquilo vai nutrir um outro espaço nosso, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu estabeleço metas semanais, a meditação entra nesses espaços de respiro e incluir atividades diferentes sempre que eu posso. Né? Com certeza. Eu endosso muito essa ideia de planejamento da semana. Eu falei, ai Deus, esqueci de tirar a notificação do celular. Talvez fique gravado na versão final do vídeo, ó, Celso, tudo bem. Aqui não tá aparecendo nada. Não. É porque eu tô na dúvida de quando o Instagram salva a live, como você pediu para entrar na minha, eu acho que ele vai salvar a visualização da minha tela, então acho que na gravação vai ficar as janelinhas, mas tudo bem, nada que ninguém possa saber. E eu falei sobre isso, acho que numa das primeiras lives que eu fiz esse mês, sobre as pessoas que, né, põem o controle e a rigidez que a organização precisa dar no lugar errado e acabam ficando muito rígidas e, tipo,
esse lugar do que você vai fazer durante o dia tem que ser flexível, então tudo que a Ana falou eu acho que está 100% certíssimo, mas você tem objetivos, não quer dizer que você não possa pensar no que você quer fazer até o fim da semana ou do mês, mas o dia a dia é muito cíclico e tem muitos fluxos, e aí querer botar no papel o que você vai fazer às 3 da tarde da terça-feira, eu sinto que é um lugar errado para você botar a organização, porque quase ninguém chega nessa granulação de controle e assertividade. Mas ter um espaço para você flexibilizar as coisas é uma coisa importante, você sabe o que é mais prioridade e o que é menos, e você vai botar um Lego, um Tetrizinho, no lugar melhor você faz cada coisa, isso vai mudando ao longo da semana invariavelmente. Então, uma organização semanal, pensar no que vocês querem ao longo da semana é uma coisa muito boa. A meditação também, eu acho que é uma dica excelente, uma das dicas maravilhosas que você deu, porque eu sinto que quando eu tô presente para poder perceber esses movimentos de nossa, eu tô fritando muito numa coisa, deixa eu parar e meditar, ainda mais quem trabalha em casa, quem tem um pouco mais de flexibilidade para poder fazer como quiser, isso descansa muito. E quais são essas atividades que você falou que são diferentes, que você às vezes faz, e como é que isso acontece com você, digamos assim, ao longo da semana? Às vezes você sente o impulso de parar e, tipo, pegar um giz de cera e você vai e pega, ou isso é planejado de alguma forma? Tipo, essa semana eu vou testar X, essa semana eu vou testar Y. Olha, no geral não é planejado. É realmente aquilo de chegar num momento em que eu sinto que eu tô precisando e que eu tenho o tempo também dentro disso que você falou, né? É importante que seja flexível, mas claro, a gente tenha metas, né, para poder chegar nos nossos objetivos. Então, normalmente vai entrar nesses espaços, então não é de forma planejada. E aí vai ser realmente aquilo que na hora eu sinto que pode ser aquela válvula, aquele espaço de colocar a criatividade de forma diferente. Às vezes é na escrita, sabe? É realmente pegar papel e caneta e escrever sobre algo que eu tô sentindo, né? Que tá vindo, é um tema que tá mais presente naquela semana para mim. Às vezes é desenhar, eu tenho até já isso é bem legal de ter, eu acho, né? Um caderno onde eu desenho, onde eu pinto, né? E eu acho legal ter o caderno porque é algo também que você depois volta e eu acho que é um lugar de estímulo também, né? De, olha só, eu me propus a fazer isso daqui várias vezes, isso me fez bem. Você mantém o registro e vai vendo aquilo ali num lugar só, isso é legal. Sim, né? Você vai vendo como se fosse a sua evolução, porque de certa forma né? É o quanto você foi se dando esse momento, né? De presente que você precisou. E às vezes, assim, são coisas realmente muito não óbvias, Ana, assim, é dançar, sabe? Isso acho que é uma coisa muito importante de falar. Essa questão de atividades criativas não precisa ser nada em que você vai ter uma performance incrível, sabe? São coisas que são para você. Sim. E aí isso até me lembrou agora uma passagem do livro da Elizabeth Gilbert, A Grande Magia. Melhor livro da vida. Que eu amo. Que ela dá o exemplo de uma amiga dela, que já tinha, acho que uns 40 ou 50 anos, que quando criança adorava patinar, e aí ela sentiu que precisava ser mais criativa na vida, e ela decidiu, né, eu vou ser criativa voltando a patinar e praticando isso. Então, aí, sabe, a gente não precisa estar trabalhando com criatividade, com certeza não. Criatividade não é só para quem exerce como um ofício, né? E é sobre coisas simples, né? O que te faz bem? E eu acho que é muito legal a gente buscar essas referências, inclusive na nossa infância, né? O que a gente fazia quando criança, que fazia bem, que a gente gostava, né? Antes da gente começar a se julgar e achar que não pode fazer, né? Com certeza, me veio um exemplo aqui na mente. Eu era muito modelo quando eu era criança, tipo, muito aquela menina que queria muito ser modelo, então eu pegava várias roupas da minha mãe, coisa que muita mulher provavelmente já fez, e aí com o tempo vieram essas camadas de tipo, ai, mas X, Y, Z, então tipo, não faço mais, mas você falou, eu me lembrei disso. Sim, e olha só, né, tipo, você pode, né, você pode fazer isso, não significa que tem que virar o seu trabalho, enfim, mas pode vir nesses momentos, né, em que você quer fazer algo diferente, algo novo, e principalmente em que você vai ter essa coragem, né, de se lançar a algo que, de repente, em algum ponto da sua mente você bloqueou, né,
ao longo do tempo. Sim, isso desbloqueia mesmo até a gente, porque é muito corajoso você se propor a fazer uma coisa, porque você vai estar lá testemunhando isso. Você vai ver, não que todo mundo precise ver, aplaudir, você não precisa ganhar dinheiro, mas você vai estar, tipo, no seu próprio corpo fazendo aquilo, e isso já é muito corajoso. Sim, eu não sei se eu fugi do tema. Eu fugi do tema. Nem pouco, não fugiu, não. Fala. Eu adoro. Cada convidado contribui exatamente com aquilo que ele tem de melhor. Então, mesmo que não estivesse na pergunta, está sempre na resposta. Ai, que bom. E isso que você falou de algo que te nutra, né? Cara, você definiu muito bem, assim, eu gosto de entrevistar e ouvindo as palavras das pessoas porque elas vão dando repertório e enquadramento linguístico, assim, para você entender e fazer o download daquela ideia na sua mente. E uma coisa que me nutre muito, por exemplo, para dar um exemplo também aleatório, assim, que é como você falou, não é nada que vire o meu trabalho, não é nada que os outros vejam, isso não sei nem se isso sai de mim de um jeito óbvio, mas é aquele insumo que a gente vai guardando, assim, no nosso jardim interno, sei lá, para criar uma metáfora e que um dia talvez saia de alguma outra forma, que é ouvir podcast fictício, ficcional, sobre histórias e não podcast de não ficção. E esses podcasts que eu escuto são muito maravilhosos, eu adoro. E aí, agora você falando isso, eu percebi que esse é um espaço de criatividade. Teve um dia que eu almocei e fiquei ouvindo um episódio desse podcast. E, cara, é exatamente isso, assim, me bate nesse lugar. Era uma nutrição pra mim, porque eu escuto aquelas palavras, escuto aquela história, acho incrível e me sinto muito mais eu mesma depois. Isso é criativo. Isso é criativo, exatamente. Eu acho que é muito sobre fazer e ser em espaços também de tempo, em momentos, né? Como você falou, aquilo que é você, né? Que coloca a sua essência para fora, né? E hoje a gente fala tanto em propósito, né? Em estar alinhado àquilo que é a nossa verdade. E eu fiquei pensando também sobre isso no outro dia, né? A gente começou também a falar muito em propósito associado ao trabalho somente, né? E eu acho que vai muito além disso, né? Então, esses exemplos, fazer coisas por nós mesmas ao longo do dia e nutrir a nossa essência, eu acho que isso também está dentro disso, né? Quando a gente coloca muito esse foco no que a gente vai realizar enquanto trabalho, talvez a gente acabe de alguma forma deixando essas outras áreas, né? Ali no segundo plano, como se não fossem tão importantes. O importante é que o meu trabalho esteja passando tudo aquilo que eu sou. Nós somos muito mais, né? Ou pelo menos, com certeza, transborda muito além do trabalho. E pensando nisso, acho que dá para dizer que o propósito de todo mundo é ser criativo. E na vida pessoal, você precisa encontrar o meio, a frequência, o objeto, o que você busca sentir para fazer aquilo no dia a dia, só por causa daquilo também, porque dá para sentir quando você ressoa com aquela atividade, você pensa, nossa, eu tô aqui aproveitando a minha vida durante essa atividade que eu tô achando o máximo. Esse é o propósito de todos, mesmo que a atividade varie de pessoa para pessoa. Amei esse propósito. Maravilhosa. Muito bom. Alguém que está aqui ao vivo tem alguma pergunta, colocação? Porque não fiquem tímidos. Vocês, né, eu já falei várias vezes, mas vocês podem ir perguntando se quiserem ao longo da conversa. Aliás, a gente ama falar, né? Como vocês viram. Esse é o critério dos meus convidados. Pessoas que gostam de falar tanto quanto eu. A maioria atende esse propósito. É isso, gente. Tem mais alguma coisa para você dizer? Eu fiquei muito, muito, muito inspirada por todas as suas respostas. Isso da nutrição, de você perceber que é uma coisa que te nutre em diferentes espaços, em diferentes lugares. É muito verdadeiro. Estou me sentindo muito mais criativa depois, porque aí você vai fazendo essas conexões de tipo, o que é que eu faço que realmente é criativo, mesmo que não óbvio. Isso é muito legal. Ai, que bom, Ana. Ai, que bom, eu fico muito feliz. Nossa, você é maravilhosa. Aliás, amei o novo visual, né? Não tinha comentado. E os seus conteúdos, eles me tocam em pontos, assim, importantes, né, muitas vezes. Eu cheguei até já a comentar com você sobre os textos em que você fala sobre o perfeccionismo, que é um dos grandes bloqueios que eu tenho, que eu trabalho diariamente, né?
E assim, às vezes às vezes os seus textos são aquela pancada, né? De tipo, peraí, é isso, sabe? Vamos olhar por aí. E o perfeccionismo foi algo muito importante, né? Todas as vezes que eu acessei algum conteúdo seu. E quando a gente fala, né, de criatividade, na verdade, o perfeccionismo ele é um dos principais bloqueadores realmente, né? Sim. Nesse sentido, porque para mim, pelo menos, né, eu vejo o quanto eu já avancei nesse bloqueio pessoal em me lançar, né, em ter a coragem de ser criativa, porque o perfeccionismo, no meu caso, sempre me fez ter medo de começar, né, de dar o primeiro passo, muitas vezes procrastinar, né, porque a gente acha de alguma forma que o que a gente coloca no mundo tem que estar perfeito, né? Então, por isso que hoje eu falo muito nisso, né? Em se lance, né? Simplesmente faça. E muitas vezes sem necessariamente pensar o porquê, né? Mas se você sente, vai lá e faz, né? Com certeza. E eu acho que era isso, Ana, assim. E claro que eu deixo aqui uma mensagem de incentivo, né, nesse sentido. Acho que aquela frase que pipocou aqui de ser criativo é um ato de coragem foi algo que ficou muito marcado nessa live para mim. Então, acho que essa é a mensagem que as pessoas podem carregar, sabe? De ter essa coragem. E como você falou, é algo que vem do coração, né? Então, só pode estar certo a gente seguir isso, né? Exato. E eu acho que isso faz todo sentido com o que você falou sobre o perfeccionismo, sobre o antídoto melhor para o perfeccionismo, porque, pelo menos para mim, muita gente se identifica com isso aqui, tipo, no Instagram, das pessoas que me seguem, certamente uma coisa que todo mundo sente em maior ou menor grau, mas esse antídoto natural de você não analisar, pensar, produtificar, avaliar, mas você sentir, Elaine, que lindo, que bom que você gostou, de você sentir que você precisa fazer aquilo ali tá brotando e você vai atrás disso, ao invés de necessariamente, eu não quero dizer isso, mas assim, humanificar no sentido de mentalizar, de raciocinar em cima daquilo, você apenas faz porque você tá sentindo, é um antídoto muito bom. E eu não sei você, mas eu sinto que quando você vai com um sentimento, coloca alguma coisa no mundo em menor ou maior grau, e as pessoas começam a ver, e você tem alguma plateia, mesmo que seja tipo a pessoa que mora com você, um amigo, mesmo que seja só uma pessoa, e você vê a reverberação que aquilo tem na pessoa, aquilo ali vai minando a pedra do perfeccionismo rápido e com muita eficácia para mim, porque você vê que não é só sobre você, rainha do universo, é sobre as outras pessoas também. E isso vai ficando mais fácil para mim abrir mão desses padrões irrealistas, porque as outras pessoas já estão gostando, ou falando sobre, ou se questionando, ou enfim. Com certeza, não, sente isso nos seus cursos também, né? Das pessoas que vão até os seus cursos e tal. Sim, isso que você falou, né, de quando você tem ter um retorno de alguém, né, mesmo que seja mínimo, que seja, né, de uma pessoa, não mínimo no sentido de não significante, mínimo no sentido quantitativo mesmo, né, assim, isso é muito importante, né, e até pensando no meu caminho, né, quando eu comecei lá atrás e que eu mudei de área, foi uma série de medos, né, que eu tinha. Só fazer um parênteses que eu não sei. Foi 2015, foi quando eu comecei o blog, né, que depois acabou se reestruturando em ateliê, né, mas quando eu comecei o blog foi no início de 2015 e foi colocar no mundo, mas muito com aquele medo, né, de tipo, nossa, e aí, né, será que vai fazer sentido? Mas nesse momento eu tive essa primeira coragem de não, vou fazer porque eu tô sentindo. E aí quando eu fui tendo um retorno das pessoas, quando vem esse clique que você falou, né? Poxa, mas é algo que eu achei que não estava perfeito, que, sei lá, eu fiz porque eu queria, porque eu senti. Então, assim, eu tô colocando algo que sou eu e as pessoas estão gostando. Então, eu acho que é aí que tá, né? Quando a gente coloca a nossa verdade, aquilo que a gente sente, as pessoas se identificam, né? Porque reconhecem isso. E eu acho que, só fazer um parênteses, é um excelente cheque de realidade para a gente ver
que depois que a gente abre mão de controlar tudo e a intuição entra, é tipo aquela comprovação de tipo, seu merda, olha só, você não precisava ficar com tanto medo assim porque as pessoas estão adorando. E a intuição sabia isso desde o início, era só você que estava ali fritando em várias paradas. Sim, e aí você pegou exatamente na palavra, né, que eu já estava pensando, que é a intuição, né? E aí eu acho que a meditação também entra muito importante, né? Porque a gente tira do processo mental, daquela análise que muitas vezes é do ego, é da mente sabotadora, e a gente deixa algo que é mais profundo nos mostrar o caminho, né? E como eu acredito muito que a criatividade ela está dentro desse conteúdo energético, né? Isso é algo com que eu me identifico muito. Eu também acho que trabalhar isso é botar toda essa energia em movimento, né? Quanto mais você coloca isso em movimento, eu também acredito que mais a gente acessa esse espaço, que é o intuitivo, né? Sim. A Laís Fofa entrou. Eu não sabia se eu conhecia a Laís também. Conheço, linda! Com certeza, esse espaço intuitivo é um antídoto muito bom para o perfeccionismo. E aí eu acho que as pessoas podem começar a fazer esse encaixe de espontaneidade e organização aonde eles realmente precisam estar, porque o perfeccionismo não tem nada a ver com organização. E quando você sente, consegue canalizar a sua intuição para fazer aquilo, sei lá, uma prática de meia dúzia de técnicas de organização já vai fazer aquilo fluir, você não vai desperdiçar dinheiro, não vai, assim, estourar prazo, não vai perder tempo, não vai morrer arrependido de tudo que você fez. Mas, assim, isso vem depois de você estar encaixado, deixando aquela energia fluir e sentindo o que você tem que fazer. Porque se for antes, né, assim, as coisas se desencaixam e aí as pessoas não têm o benefício que elas acham que teriam com essa organização controladora demais. Então é por isso que eu gosto de entrevistar pessoas lindas como você, que acreditam em tudo isso e passam essas mensagens maravilhosas para as pessoas que querem ser mais organizadas terem também essa outra composição de energia dentro delas para poder liberar a espontaneidade e depois organizar tudo com tranquilidade. É, de certa forma, pensar nesse ciclo, né, completo. Como você falou, né? É tanto entender esses processos que são mais sutis, são do inconsciente, são do interno, e aí você usar todas essas ferramentas que são mais práticas, que são fora, né? Exatamente para que esse conjunto faça sentido, né, para cada um, com certeza. E aí eu lembro muito da Camila Fontenelle, ela estava aqui, acho que ela foi a segunda convidada dessa série de live conjuntas, e ela é fotógrafa. Ela anda muito no meio de artistas e ela me falou que das pessoas que ela conhecia, ela via muitas pessoas com aquela atitude, né, e posicionamento de eu sou artista, eu preciso não me limitar, eu não posso me organizar, porque senão eu vou matar a minha criatividade. E ela via muitas pessoas com muita vontade de criar e por causa da desorganização, elas acabavam não finalizando as coisas e não levando até o final, ou por causa do perfeccionismo. E aí você vê o outro espectro da coisa e o objetivo de conseguir o meio, de conseguir o caminho do meio, de saber que você pode ter uma estrutura flexível, mas que não pode ser extremamente racional, é o caminho. Aí a gente vai falando sobre isso para, né, cada um na sua medida encontrar mais o caminho do meio. Sim, é sobre equilíbrio também, né? Então, né? É você entender que nunca é deixar também tanto para um lado e tanto para o outro, né? É exatamente encontrar ali. E é importante falar também que eu acho, né? Equilíbrio também é sobre flexibilidade, né? Não existe equilíbrio dentro de um roteiro muito fixo e que não possa mudar, né? Não sei se você concorda com isso. Plenamente. Eu acho que eu já escrevi um texto sobre isso no blog, não me lembro bem o motivo ou o tema total, mas eu pontuava isso, que a palavra equilíbrio foi tendo uma conotação talvez negativa que eu mesma coloque em cima, porque o perfeccionismo vai pingando por todas as frestas possíveis da minha cabeça e vai, assim, emanando em tudo. Então, um equilíbrio completamente perfeito não existe, mas é esse ato constante de o que é que eu preciso agora e você não é bem, talvez, neutralizar, mas você encontra aquela necessidade, plasma a atitude correta naquele momento e com organização, isso fica muito poderoso. Você faz o que você quiser da vida. Se você conseguir as duas atitudes, você apenas fica muito mais poderosa.
Sim, sim, é você ir masterizando essa capacidade, eu acho, né, de realinhar quando precisa e entender que o equilíbrio não é aquela linha reta, né? É curvilíneo. E você vai lá, você vai cá e você vai encontrando esse espaço que é melhor para você, né? É verdade. Eu acho que eu falo por todo mundo quando eu digo que você devia fazer mais lives para falar sobre isso no seu Instagram toda semana, porque nós vamos adorar ver. Ai, que bom. Eu quero, Ana, eu quero sim. Inclusive, esse vai ser um ato de criatividade e de coragem. Começar a me mostrar mais e fazer mais lives. É verdade. Eu super apoio, eu sou muito, muito parcial, mas assim, eu me encontrei nas lives de um jeito muito bom, com todas as pessoas e com esse espaço de confiar que a sua intuição vai passar a mensagem que todo mundo tem que receber e todos os detalhes técnicos que não estão perfeitos. Depois de fazer 30 dias de live, você com certeza vai aprender. Por exemplo, muitas técnicas para melhorar e você vai ter o melhor dos dois mundos. Mais conhecimento técnico e esse canal desbloqueado da parada bater e você falar: eu acho o exercício de criatividade maravilhoso. Vou recomendar para todo mundo, independente da conta do Instagram que tem, se é profissional, se é pessoal. E aí vou fazer só um parênteses para colocar uma coisa que um escritor uma vez falou e eu achei muito bom. Um exercício de criatividade excelente, um exercício anti-perfeccionismo excelente. E até para esse ciclo de você se conhece internamente, mas põe para o mundo, mesmo que você não espere impacto, mesmo que tenha zero impacto, porém sempre tem impacto, mesmo que você não esteja esperando. É o Seth Godin, ele fala sobre marketing. E ele fala sobre marketing do único jeito que eu gosto de falar sobre marketing. Eu me alinho totalmente com ele. E ele teve um exercício que eu não sei por quantos anos ele fez, mas ele fazia um texto do blog novo todo dia. Muito curto, óbvio, né? Assim, parágrafos, pequenos parágrafos. E aí, ele falando sobre esse exercício, eu não me lembro porquê, eu não sei se ele estava falando de criatividade, se era um exercício que ele estava favorecendo, assim, por uma outra causa, mas ele dizia, você nunca passa um dia inteiro sem assunto, sem ter o que falar. Ninguém acorda mudo, e mesmo que fique em casa, mesmo que more sozinho, por mais isolada que a pessoa seja, a pessoa, tipo, não passa um dia inteiro sem ter pensamentos dentro da cabeça. Se você pensa, você pode... eu vou anotar aqui o nome dele. Ai, peraí, só um minuto. Eu até, se vocês quiserem, eu tento depois ver o que eu vi dele, que ele falava isso, mas assim, é realmente isso. Se você tem pensamentos dentro da sua cabeça, se você está interagindo com as pessoas, você tem ideias, e você... Eu não sei se ele se propunha um mês ou um ano, mas era assim, tipo um exercício hardcore de você colocar o que já está aí dentro de você para fora, e você só nunca botar. vai faltar assunto. Não vai acontecer nada, porque você está sempre dentro de você pensando. E isso, enquanto empreendedora que cria conteúdo, fez, tipo, muita diferença. Dá para fazer escrevendo, com live, com qualquer coisa, mas vocês entenderam, assim, a essência da ideia, né? Não, fantástico, né? E, assim, de certa forma, é um paralelo muito forte com o que você está fazendo, né? Dos 30 dias de live. E é isso mesmo, né? Assim, eu penso muito, assim, o dia eu não paro de pensar. Por isso que eu preciso meditar muitas vezes ao longo do dia. Porque assim, gente, calma aí. Tá tudo bem, vai dar tempo de fazer tudo, relaxa. E isso é maravilhoso, né? E porque eu acho que esse ato também, isso entra naquele movimento, né? O equilíbrio também do movimento, que é de não deixar tudo ficar tão interno que a gente também não consiga processar. Então, às vezes, botar para fora, com esse exemplo que você deu do texto, ou fazer uma live, né? É você também tirar algo de você e abrir espaço para o novo, né? Isso, com certeza. E com certeza é um super exercício, assim. E verdadeiramente, com essa live, vou deixar aqui registrado. Eu vou sim fazer mais lives. Vou alinhar aqui agora de que forma vai ser. Porque é isso, né? É colocar para fora e é ter essa coragem da imprevisibilidade, como você falou, né? E em tudo, a gente sempre vai tirar aprendizado, né? Acho que a gente custa, às vezes, a aceitar que tudo que a gente faz de diferente vai nos trazer benefícios, né? No sentido de aprendizado, de evolução.
Então, com certeza, é uma atitude maravilhosa, né? E gratidão por você ter se proposto a esse desafio, porque a gente está aqui interagindo e tantas pessoas estão acessando esse conteúdo, né? Que com certeza vai ser diferencial na vida delas, né? Espero muito. E, nossa, eu poderia listar assim, uma lista de muitos benefícios para esses exercícios de live. Eu realmente sempre recomendo. E para mim, esse lugar eu me acostumei e eu consigo rapidamente, assim, com mais facilidade, acessar o posicionamento de canal vazio para a palavra vir. Você ganha prática nisso. E apesar de ser uma coisa não controlada e não previsível, a prática que você pode aprender se propondo isso sempre, ainda é prática e você vai aprender. Por mais que, né, talvez elucubrando melhor, a criatividade de várias formas não seja algo previsível, planejado, que faz parte da criatividade você se deixar levar, a cadência que isso tem no seu dia, com esses exercícios de todo dia vou fazer um texto novo, todo dia vou fazer uma live para os meus 200 seguidores da minha família que me segue no Instagram, tipo, não interessa. E isso vai dando aquela cadência de você se acostuma com aquilo e você sabe reproduzir. Enfim, é muito perfeito. E eu super quero ver as suas lives porque você falou que você escreve, você pensa muito, a gente quer saber esses pensamentos, a gente quer compartilhar esse conhecimento com você. Ai, que bom. Um dos lugares em que eu já comecei a fazer mais isso foi na escrita, até assim, dos textos que eu coloco, né? E isso foi também já vencer um bloqueio, né? Porque eu escrevo nesses exercícios que eu te falei no dia a dia, né? E às vezes eu pensava, mas será que as pessoas vão se interessar por escrever de forma mais, não sei, às vezes mais proseada ou mais poetizada? E eu fui lá e fiz, sabe? E aí entra aquilo que você falou de começar a ter o feedback das pessoas e você sentir que, caramba, é isso, eu fiz porque eu estava sentindo, então teve impacto, né? Exato. Uma outra coisa que eu pensei agora foi o que você falou de você já ir fazendo as lives, então, de certa forma, é algo que você já se acostumou, né? Mas sempre vão ter coisas para você aprender e masterizar um pouco mais, né? Aí, acho que isso é importante de mencionar para as pessoas também, né? Não é... Ser criativo não é também você, cada dia, estar fazendo uma coisa diferente porque você precisa abrir esse leque, né? Não necessariamente... E, na verdade, nem sei se seria tão benéfico, porque aí é você também entrar, talvez, num outro processo controlador, né? De eu preciso estar fazendo coisas diferentes. Necessariamente, né? Às vezes, você pegar uma atividade em que você se identificou e ir praticando, você sempre vai ter algo para aprender com aquilo, né? Porque nenhum momento é idêntico ao outro, assim como nenhuma pessoa é idêntica à outra, né? E a gente vai sempre tirando coisas diferentes e novas, né? Com certeza, a mesma prática. E é isso, é engraçado porque o posicionamento interno para todo dia você escrever um texto e aí você compartilha alguns no seu Instagram, outros não, mas ou de você fazer uma live por semana, uma live por dia, o meio de fazer isso, a forma se repete. E aí eu também acho que, por um lado, para quem está se propondo fazer o exercício, para quem está começando e quer ver o que isso vai, o que vai brotar dali, é um exercício bom de eliminar as decisões. Eu gosto muito desses casamentos entre duas forças completamente opostas, ou seja, você está comprometido, propôs o exercício de uma semana de live, 10 dias, ou de escrever um post no Instagram novo por 7 dias, todo dia, não importa a quantidade. Mas você eliminou ali as decisões. É o texto no Instagram, é uma live. Aí, quer dizer, eu tô falando de Instagram em live porque é o que eu faço, ou de texto, mas enfim, 1000 meios de comunicação, 1000 coisas. Se for botar um texto no LinkedIn, se for botar um texto no Medium, não interessa. Mas você decidiu, você se comprometeu. E você se abre para que cada dia seja diferente, ao invés de ficar, como você falou, talvez nesse leque muito aberto, nesse processo controlador de eu preciso aprender a ter um jardim e preciso aprender a sapatear, ao invés de necessariamente querer fazer de tudo ou ser uma pessoa que consegue fazer de tudo, eliminando as decisões com um exercício de criatividade por tantos dias bem proposto, você vê cada sutileza e você vê cada nuance, porque pode ser sempre texto,
mas são textos muito diferentes, o que você sente é muito diferente, pode ser sempre live, mas cada live é muito diferente uma da outra. E o benefício que eu vejo que as pessoas têm quando eu estou realmente bem conectada e falo o que eu preciso dizer é inestimável. E aí você vê que, tipo, cara, tem live que não tem tanto impacto assim, pode não ter um impacto externo muito grande, mas do posicionamento de quem tá fazendo e de quem tá vendo, de quem tá sentindo e aprendendo, você vê uma gama de variedade muito grande dentro de, tipo, 7 dias de live, sempre na mesma plataforma, sempre no mesmo horário, etc, etc. Eu achei maravilhoso isso que você falou de eliminar decisões, né? Achei muito incrível. É bem por aí também. É eliminar decisões para a gente também não ficar perdido, né? E não conseguir, de fato, colocar nossa energia em alguma coisa, né? Esse comprometimento com uma atividade que você sabe que vai te trazer aprendizados, acho realmente, né, que é muito benéfico. E eu acho até que pelo fato da gente se propor a um tipo de atividade criativa, fica mais fácil da gente analisar dentro daquilo ali todo o nosso espectro, né? Tudo que a gente tira dentro de uma área, digamos assim, né? Sim, e é tudo proposta. Depois você pode se propor outro exercício, voltar. Isso. Pode não acontecer nada com aquilo. Eu salvo no YouTube as lives mais pra, tipo, já que eu fiz, vai estar registrado. Mas as lives dos 30 dias, por exemplo, de 2017, eu fiz várias e nenhuma ficou gravada. E eu particularmente gosto muito dessa sensação de estou de corpo e alma em uma coisa que depois vai se perder. Assim, não tô dizendo necessariamente que isso é um conselho, porque talvez esse não seja um bom conselho, mas como eu sou muito controladora e muito rígida, saber que aquilo ali existiu no momento presente para um propósito e que depois foda-se, porque tipo, não precisa estar registrado, não precisa ganhar prêmios, não precisa bater recorde de view nem nada, é muito libertador para eu fazer isso sempre e confiar que o fluxo que veio naquele dia para fazer uma pequena live boa vai vir sempre, não interessa se ficou perdida, não interessa se 2 pessoas viram. Eu fui o canal uma vez, eu posso ser o canal de novo. E aí eu salvei a última live só de 2017, dos 30 dias, acho que foi a última, literalmente. E é o vídeo mais visto do canal, e naquele dia eu pensei, bom, eu vou salvar essa, porque a mensagem vale a pena ser salva. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer em relação a, tipo, abrir o canal da criatividade e se parte daquilo se perder, tudo bem, porque você é capaz de fazer sempre. Ao mesmo tempo. Sim, porque é meio que você não entrar naquela de fazer algo criativo e você ter que analisar, né? É muito fazer porque você sentiu, né, aquele momento presente, né? Aquele aqui agora importou, você tirou o que precisava dele, né? E tirou o que precisava e doou o que precisava, né? Porque é sempre os dois lados, as duas coisas. E eu acho que é bem isso mesmo, né, Ana? Ai, que incrível. Você definiu muito bem, isso mesmo. Maravilhoso, convidada linda, maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Pensei e a gente conversou sobre várias coisas não planejadas, então tá aí o exemplo vivo da criatividade acontecendo aqui no agora. Eu vou salvar essa live mesmo que o Instagram me trole um pouquinho, porque algumas lives também vou deixar isso aqui registrado. Eu tô precisando gravar a tela do celular para gerar o arquivo de vídeo, porque o Instagram tá com alguns problemas às vezes e ele não salva automaticamente. Então, se isso acontecer, a live vai pro YouTube com os comentários, com a tela do jeito que tá para quem tava ao vivo. Quando o Instagram salva automaticamente, aparece só os nossos rostos sem os dados do Instagram, como arquivo de vídeo. Mas de um jeito ou de outro, as ideias são muito boas e vale a pena ficar registradas. E aí eu te mando o link depois também, quando o vídeo estiver no YouTube. Você é maravilhosa, muito, muito obrigada por ter dedicado esse tempo pra gente. A gente aprendeu muito. Eu com certeza todo mundo que entrou também. Ai, gratidão, Ana. Muito, muito obrigada. Eu amei também esse bate-papo, né? A gente poderia, acho que, ficar aqui o dia inteiro falando. Com certeza poderia. Muito bom, muito bom. E gratidão a quem passou por aqui também, quem vai passar depois, quando tiver salvo. E é isso, gente. Tenhamos a coragem de ser criativos e vamos construindo essa vida linda, maravilhosa, com pessoas incríveis. Gratidão, Ana. Sigamos, com certeza. Espero que todo mundo tenha gostado.
Eu vou fazer o processo que eu acho que funcionou da última vez, que é remover você da live conjunto e depois encerrar o vídeo, Maravilha. porque eu acho que isso é o que faz o Instagram conseguir salvar. Ainda tô aprendendo esses detalhes. Enfim, muito, muito obrigada. Você é linda, tenha um excelente dia. Obrigada, linda.